E o diabo foi no culto. Um domingo desses, o diabo foi no culto. Ele tinha ouvido falar que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E preocupado, decidiu ver como era a tal igreja e que poder ela tinha. Chegou cedo, primeiro que todos, e sentou-se nas últimas cadeiras, a fim de poder observar tudo. Alguns minutos depois, os irmãos começaram a chegar, uns com cara de desânimo, com roupas inadequadas para ir a uma igreja, outros sérios. Vários chegaram atrasados e arrastando seus filhos como se fossem sacos de batata. O pastor começou o culto, em meio a um burburinho de vozes, e muitos ainda olhando para os lados e conferindo seus telefones celulares. O diabo concentrou sua atenção nos irmãos. Ele queria descobrir quem ali era poderoso para ameaçar o inferno. No momento dos louvores, ele até ficou assustado. Afinal, parecia estar realmente adorando a Deus. Mas depois, na hora da pregação da palavra, alguns foram para a rua. Outros pegaram celulares e os outros nem demonstravam nenhuma empolgação. O diabo manteve seus olhos fixos em cada um e com cuidado examinava aqueles crentes. Satanás é um guerreiro milenar e conhece muito bem o ser humano. Dizem que ele não pode ouvir os pensamentos, mas é bastante astuto e capaz de compreender as intenções do homem, apenas olhando as expressões do seu rosto. Começou por um rapaz na primeira fila. Percebeu que ele olhava fixo a camisa do pastor. O diabo quase pôde ouvir o seu pensamento. Nossa, o pastor de novo com a mesma camisa? Ao seu lado, uma senhora que encobria discretamente o ouvido direito, enquanto franzia a testa. Este microfone está muito alto. E a jovem, bonita, sentada 2 fileiras atrás, estava vidrada no rapaz que tocava teclado. O seu olhar revelava segundas e terceiras intenções, tanto que ela nem percebeu. O rapaz ao seu lado olhando profundamente para o seu decote, que estava um pouco exagerado mesmo. Havia algumas senhoras mais compenetradas na palavra, enquanto outras nem tanto. Pareciam estar pensando no capítulo da novela. Alguns olhavam para o relógio com frequência. Pareciam preocupados se daria tempo de chegar em casa e ver os gols da rodada. Ou quem sabe, aquele filminho de terror. E as crianças? As crianças falavam e riam alto. Corriam para lá e para cá. Somente uns 2 ou 3 se comportavam realmente como crentes. Preciso me preocupar com estes? Pensou o diabo. Pouco mais de 1 hora se passou e o pastor pediu para que todos se colocassem de pé. Levantaram-se desanimados, as irmãs puxando a saia para baixo e a blusa para cima, os homens encolhendo a barriga e colocando a camisa de volta para dentro da calça. Algumas jovens arrumando o cabelo e alguns nem se levantaram. O diabo, aproveitando o momento, se levantou para ir embora. Saiu tranquilo, pensando que certamente esta igreja não poderia oferecer nenhum risco para ele. Antes de sair, ainda pôde ouvir o pastor dizendo: se você gostou, volte na semana que vem. Mas ele não iria voltar, afinal estava bem satisfeito com aquela igreja. E ficou convencido de que
nem precisava voltar ali para atrapalhar. Resumindo, vigiai e orai. É hora da igreja acordar. Não brinque de ser crente, pois o diabo não brinca de ser diabo. Jesus está voltando e a recomendação do mestre é: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Palavras de sabedoria. Em Mateus 16:18 diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como está a sua igreja? Como está o seu templo? Como está a sua casa de oração? Você é a igreja, você é o templo de Deus. Mas a casa de oração é o lugar onde nos reunimos para viver em comunhão, para louvar e adorar a Deus e nos fortalecermos na palavra, que é o próprio Deus revelado. Como está? Vamos pensar sobre isso. É um texto, né? É um texto que nos faz refletir, de reflexão. Vigiemos e oremos.